Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita, sejam bem-vindos a mais um Gotas de Esperança, de número 29. Estamos comentando os capítulos do livro Pérolas de Luz de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nossa alegria nessa tarde é muito grande, embora as dificuldades que estejamos atravessando. E esses encontros que temos, às terças e quintas, às 15 horas, funcionam à guisa de oásis para os nossos corações, onde podemos nos abraçar, podemos nos confraternizar, mesmo à distância, e isso traz grande alegria para os nossos espíritos. Então o pessoal está chegando, vamos cumprimentando a todos, vão se ajeitando. E nós vamos começar então a nossa reflexão dessa tarde. Emmanuel nos traz, como sempre, em uma frase, um tema importantíssimo para esses dias. Principalmente nesse momento em que estamos reclusos, junto com a família, e que circunstâncias como essa, por vezes, podem animar o nosso coração. O tema que Emmanuel quer dizer e quer tratar hoje é sobre o desprezo e como lidar com essa situação. Vamos nos lembrar da importância que é a vida social para o ser humano. Na pergunta 768 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre essa necessidade. E os Espíritos dizem essa necessidade social, de convivência social, para o desenvolvimento das faculdades do homem, das nossas faculdades espirituais. E os Espíritos dizem que nenhum homem dispõe de faculdades completas. E é pela união social que eles se completam uns aos outros. Então aí já vai o primeiro equívoco numa atitude de desprezo. Quando Emmanuel diz assim, e essa é a frase que ele traz para a nossa reflexão hoje: desprezo da parte de alguém é aula da vida para a aquisição da humildade. Desprezo da parte de alguém é aula da vida para a aquisição da humildade. Isso é muito importante, porque se nós somos seres gregários, seres sociais, que nos desenvolvemos os nossos potenciais exercitando as nossas relações. O desprezo é um obstáculo a esse desenvolvimento e pode nos levar ao isolamento. E o que o Emmanuel está dizendo aqui é que é preciso ter humildade para compreender que uma ação de desprezo contra nós é a oportunidade de exercitarmos a humildade. Vamos tentar entender melhor isso aqui, refletindo sobre algumas outras passagens que extraímos das obras espíritas. Outra questão também importante é que no Livro dos Espíritos, a questão 886, Kardec pergunta qual o significado da caridade ou o sentido da caridade conforme entendia Jesus. E a espiritualidade responde 3 coisas: benevolência para com todos, sermos bons uns para com os outros; indulgência para com os erros alheios, sermos tolerantes. A tolerância pressupõe compreensão. E, por último, ele diz perdão das ofensas. Ora, indulgência, benevolência e perdão nós só conseguimos realizar nas relações de uns para com os outros. Nós vemos então que a humildade é a primeira caridade que realizamos conosco mesmo e com o outro, e vamos entender já já por quê, num movimento ou numa situação de desprezo.
Vamos entender que naquela época de Jesus havia um gesto muito forte, muito duro, quando a pessoa demonstrava o seu desprezo para o outro. Ele dizia uma palavra raca, virando o rosto e cuspindo para o lado. Isso era algo desprezível, era algo contundente, que magoava, que feria o alvo dessa atitude. E aí, Jesus diz assim, em Mateus 5:22, aquele que disser ao seu irmão raca, que era essa palavra que era dita, será levado ao tribunal. E eu pergunto, qual é o tribunal? O tribunal da nossa própria consciência. Por quê? As leis divinas, segundo a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, estão gravadas na nossa consciência. Todas elas. E se estão gravadas lá, e a lei que reúne todas é a lei de amor, ao fazer esse gesto de desprezo, eu estou descumprindo essa lei. E ao descumprir essa lei, obviamente que eu estou me julgando, me sentindo culpado. Principalmente quando nós já temos a consciência que temos, que a doutrina espírita nos traz. Então, meus irmãos, desprezar alguém não é realmente um ato que vai nos trazer harmonia e paz. É preciso termos humildade também no processo inverso, quando alguém nos trata com desprezo, né? E aí nós nos perguntamos assim, poxa, mano, mas nós estamos confinados, não estamos lidando com outras pessoas, como não? E a nossa família? As forças que renascem numa família, existem as forças de afeição, de afinidade, e existem as forças de aversão, de animosidade, que o próprio Emmanuel no livro Calma diz que aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, olha aí, a fim de apagarem as labaredas da discórdia que lhes atormentam a vida íntima, através de provações atravessáveis em comum. Pode ser que nesse momento de recolhimento que nós estamos, nós tenhamos vivendo esse tipo de situação. Pode ser que nós estejamos recebendo a indiferença de algum coração familiar em razão dessas aversões que já vêm do passado. E é preciso então, que o Emmanuel disse, para aprendermos a lição, exercitarmos a humildade, né? Ao invés de respondermos na mesma faixa. Porque aí nos isolamos, e ao nos isolar, nos privamos daquilo para o qual nós reencarnamos juntos, conforme a fala de Emmanuel agora. Fizemos um contrato na vida espiritual, antes de renascermos, que faremos parte daquela família, para que pudéssemos, como ele diz aqui, apagar as labaredas do incêndio, da discórdia e da desunião, que nós mesmos acendemos em vidas anteriores, em existências onde cultivamos conflitos uns com os outros. A existência atual é para harmonizarmos esses conflitos. E um dos piores deles é o desprezo, a indiferença, né? Porque se abrigarmos esse presente de grego que o outro nos envia e também respondemos na mesma altura, pronto, recrudescemos nas posições anteriores, levantamos novamente as barricadas, munimos-nos novamente de armas, e todo o planejamento que fizemos na espiritualidade antes de renascermos vai por água abaixo. E todos aqueles que nos incentivaram se entristecem, que lá estão torcendo por nós, para que nós de fato possamos construir pontes de um coração para o outro e não erguemos muros, não é verdade? E essa expressão raca que era dita é uma expressão tão forte. E o Emmanuel, no livro da Esperança,
ele diz, lá no capítulo 24, ele diz assim, comentando essa passagem, Mateus 5:22, né? Sempre que a irritação nos visite, vamos tomar cuidado com isso, meus amigos. Guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Então, se tivermos momentos difíceis na convivência, dentro das nossas casas, se não pudermos falar com proveito, se a nossa palavra não estiver carregada de harmonia, de serenidade, se não, naquele momento não conseguimos ser pacificadores, vamos silenciar. Para não nos arrependermos amargamente depois com o tribunal da nossa consciência. Porque não vamos dizer raca, até porque essa palavra em si não tem nenhum significado para nós na nossa cultura. Mas não é disso que Jesus dizia. A palavra, ela pode ser uma palavra que não tem essa intencionalidade, mas está carregada do sentimento de cólera e de ódio naquele momento. E nós sabemos que a palavra é a expressão concreta do pensamento. A palavra é força criadora. Guerras começaram com palavras e guerras terminaram com apenas uma palavra. Então vamos tomar muito cuidado com a palavra. Agora, esse movimento do desprezo que o Emmanuel nos chama a atenção aqui, existem dois lados. Ou melhor, três circunstâncias. Desprezar alguém, que é quando nós somos o veículo do desprezo em relação a alguém, e isso nos traz um sofrimento enorme, porque quando nós fazemos isso, nós nos sentimos, digamos assim, culpados, com remorso. Olha o que ele nos diz aqui. Quando a aversão te visite o mundo íntimo, à maneira de nuvem, subtraindo-te a paz, lembra-te de que a divina misericórdia situou à frente de tua alma a bendita oportunidade da reconciliação. Ainda hoje, com os afetos de ontem. Olha aí. Então estamos juntos para reconciliar e não para podermos novamente cairmos na inconsequência, no desatino, de erguermos guerras, conflitos uns com os outros. Trabalha, pois, quanto seja possível, no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, porque às vezes eu quero me desculpar. Eu usei do desprezo e da indiferença com alguém do meu convívio, da minha família. E muitas vezes esse movimento de conciliação pode ser que não seja bem recebido pelo outro. E o Emmanuel está dando uma dica. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, a iniciativa de reconciliação, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. O momento vai chegar. Porque o seu movimento da desculpa, da reconciliação por aquele gesto impensado de desdém que você fez, aquilo é uma semente que você está lançando no solo do coração do outro. Dê um tempo. Ele vai ter um momento específico em que ele vai realmente acolher, germinar, desenvolver, florescer e frutificar aquele seu movimento de reconciliação. Não é? Tem a outra circunstância, ser desprezado por alguém. Isso não é agradável, né? Quantas vezes em nossa caminhada isso já aconteceu. Ser desprezado por alguém. O ofensor é invariavelmente alguém que já ultrapassou os limites do respeito, que nos devemos uns aos outros. E por isso precisa ser tratado por enfermo de espírito, que não recuperaremos se nos fizermos tão doentes quanto ele. Se alguém nos despreza, se alguém se torna indiferente a nós, nos demonstra desprezo, temos que ser bastante humilde para não aceitarmos esse presente. É um presente de grego.
Façamos, meu irmão, eu não aceito isso. Porque quando fazemos isso, quando não abrimos a guarda, quando não albergamos o veneno do desprezo, nós não adoecemos, nós não somos envenenados. E aí não retribuímos na mesma moeda. Isso é fundamental. E ainda ele continua dizendo: depois de semelhantes reflexões, examinemos a nossa conduta, anterior à ofensa de que nos sintamos alvejados, e observemos, sem qualquer piedade para nós mesmos, verificando se não teremos motivado no espírito de quem nos golpeia a atitude que lamentamos. Às vezes nós fomos os causadores daquele desprezo. É preciso ter a humildade de fazer essa avaliação. Por isso que o Emmanuel fala que um desprezo é uma lição de humildade que devemos aprender. Essa é a lição que ele traz para nós hoje. Se a consciência nos acusa, no momento em que fazemos essa análise das nossas atitudes anteriores àquele momento infeliz, procuremos ouvi-la com humildade, a própria consciência. Esse é o tribunal, né? E retifiquemos os erros que arrojamos de nós mesmos, empregando serviço e tempo, a fim de que os nossos propósitos de auto-melhoria se façam visíveis, reconquistando a simpatia e a confiança daqueles a quem desajustamos com a nossa leviandade. Muitas vezes, o desprezo que recebemos de lá foi oriundo de um desajuste, de uma leviandade nossa para com aquele coração, que não soube contornar as circunstâncias e nos devolveu em forma de desprezo. Agora, para que tudo isso ocorra, precisamos cultivar a humildade. E por quê, meus irmãos? Porque a humildade nos faz reconhecer o estágio evolutivo em que nós estamos. Nos faz identificar as nossas próprias fragilidades. E sendo frágeis, como eu posso cobrar do outro uma posição que eu ainda não conquistei? Então, a humildade, ela nos dá compreensão. E compreensão é a forma como lidamos com o desprezo quando ele chega até nós. E tem uma outra questão, uma outra face do desprezo: desprezar a si mesmo. Eu não presto. Alguns dizem, né? Eu sou um rato, né? Eu sou a pulga do rato. Eu sou a ameba da pulga do rato. Até parece que nós vamos desaparecer. E o Emmanuel diz assim: nunca despreze os outros, nem despreze você mesmo. Ninguém existe sem utilidade ou sem importância na obra divina da criação. Aliás, foi André Luiz que disse isso, no livro Diálogo dos Vivos, no capítulo 9. Vamos perceber que todos nós temos um papel dentro da vida, temos um valor diante do Criador. Se os que estão ao nosso redor não reconhecem o valor daquilo que fazemos, não nos preocupemos, porque não estamos fazendo aquilo para sermos reconhecidos. Jesus diz que aqueles que querem ser reconhecidos é o galardão da terra. Porque nós fazemos aquilo para sermos melhores, diante dos olhos de quem? De Deus. Quando acusavam o Chico de tanta coisa, o Chico Xavier, ele dizia assim: Chico, você não vai reclamar? Olha, colocamos aqui o jornal à sua disposição, o rádio à sua disposição. Venha se defender. Ele dizia: não, meu irmão, a minha testemunha é Deus. Só a Ele devo, né, prestar contas. Agora, isso é importante por quê? Porque mostra o movimento que estamos fazendo de autoconhecimento, examinando a nós mesmos. E no livro Construção de Amor, no capítulo 16, Emmanuel diz assim: examinemos a nós próprios, inventariemos as nossas ações de cada dia e vejamos se o nosso coração não adulterou os mandamentos de amor que nos regem. Depois do balanço diário de nossos pensamentos, palavras e atos, pratiquemos a bondade com todos entre a fé e o serviço incessante, e não nos faremos réus
passíveis de severo julgamento perante a lei. A lei que está gravada em nossa própria consciência. Assim estaremos imunes, né? Estaremos todos nós confiantes no entendimento de Deus. Estaremos todos nós percebendo a importância que os outros têm na nossa vida e que nós também temos na vida daqueles com os quais convivemos. Eu trouxe aqui hoje uma passagem de um palestrante espírita para a gente refletir. O Dr. José Carlos de Luca é um palestrante muito conhecido, médium, autor de vários livros. E esse palestrante espírita, ele nos diz uma coisa muito interessante, né? Ele nos fala que ele estava um dia num prédio público onde ele trabalhava, e ele pegava o elevador todos os dias, há 10 anos, sem saber o nome da assessorista. Só que ele não havia se dado conta disso. Um dia, ela perguntou assim: Doutor De Luca, o senhor me dá um autógrafo num livro seu? Pois não. O elevador parou no andar. Ele retirou a caneta e aí se deparou com um grande problema. Não sabia o nome dela. E ele ficou olhando, olhando. Não é que ele tinha se esquecido, ele não sabia. Aí ficou olhando para ela, com aquela atitude de súplica, como a dizer com os olhos: pelo amor de Deus, me diga seu nome. E ela não disse. Quem sabe então surge algum espírito, disse ele, pensou ele consigo mesmo, né? Por favor, apareça, me ajude, eu não sei o nome dela. Mas ninguém apareceu. E ele ficou sem saber o que fazer. Então resolveu fazer uma das perguntas, segundo ele, mais difíceis da vida dele. Numa situação como essa. Como é mesmo o seu nome? E ela disse então: Ah, doutor, 10 anos que trabalhamos juntos e o senhor não sabe meu nome? Aí ele, muito sem jeito, olhando para o chão, sem graça, disse assim: Não é bem assim, sabe como é que é a memória? Mas na verdade ele não sabia mesmo. Naqueles 10 anos, ele não tinha dado importância para ela. Ele a havia desprezado. Ela era invisível para ele. Vendo que ele não sabia, então ela disse então: Meu nome é Maria, nome da mãe de Jesus. E ele se sentiu pior ainda, né? Nome da mãe de Jesus, né? Aí ele fez então a dedicatória, segundo ele, para ela, escrevendo quase um outro livro na dedicatória, com a consciência culpada. Olha o tribunal, né? E a partir de então, todos os dias, ao entrar no elevador, ele dizia: Bom dia, Dona Maria. E quando ele saía, ela dizia: Doutor De Luca, vai com Deus. Ali nasceu uma experiência de amor por meio do exercício da humildade, que fez com que o José Carlos De Luca assumisse o próprio equívoco. Segundo ele, da mesma forma que ele nunca tinha dito para ela: Bom dia, Dona Maria, ela também nunca havia dito para ele: Vai com Deus, doutor De Luca. E ele então ficou pensando o que ela pensava dele durante esses 10 anos, quando ele saía do elevador. Esse não me olha, esse homem não me dá importância, não sabe que eu existo. E eu há 10 anos sirvo ele aqui. Ali nasceu, numa situação desconfortável, uma nova amizade, uma relação de amor. E a partir daí, cada livro lançado, ele faz questão de enviar para ela. Ela foi então uma grande benfeitora para ele, mostrando que jamais devemos desprezar quem quer que seja. Mas para isso, meus amigos, precisamos cultivar a humildade. Então, que nesse instante, que todos que estão aí em casa, aquele familiar que lhe é indiferente, ou que você traz indiferença para com ele já há muito tempo, vamos reverter esse estado de coisas. É para isso que nós estamos aqui. Para nos abraçarmos, nos reconciliarmos. E a partir daí criarmos uma grande amizade,
como essa do Dr. De Luca com aquela ascensorista. Um abraço a todos, muita paz, saúde, alegria. Estamos aqui juntos. Vamos falar dos companheiros que estão conosco hoje. Nossa irmã Maria Aparecida, nosso irmão Renato, nossa irmã Luciane, nossa irmã Rosângela, nosso irmão William, a Clara, Clara de Assis, Dona Célia, boa tarde, Dona Célia. Minha irmã querida, irmã mais nova, Tânia, um beijo, minha irmã. Dona Neuza, minha prima, oi, Bela, tudo bem, querida? Quanto tempo? Minha mãe, Dona Dalva, um beijo para a senhora, mãe. A Cíntia, amiga querida, o Thierry, abraço, irmão. Abracem todos aí em Natal. Tem ainda o Newton, temos ainda a Lilian, a Mate, Emília, e assim todos que estão conosco nessa tarde. Nós desejamos uma tarde maravilhosa, um final de semana repleto de muita paz, muita saúde e alegria. E nos encontramos sábado em nossa palestra e na próxima semana, na próxima terça-feira, em mais um Gotas de Esperança. Que Deus esteja com todos, paz, saúde e alegria a todos.